Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra da parte do nosso Deus, que se encontra no capítulo 18 do livro de Jeremias, profeta Jeremias, que nos diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fez de barro se quebrou, e na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Olha que palavra maravilhosa, uma palavra de Deus para o teu coração, neste momento que você está ouvindo esta palavra. Aqui nós vemos que Deus fala com Jeremias, o profeta Jeremias, e ele diz assim: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Quando ele fala levanta-te, por que que Deus manda ele se levantar? Porque com certeza Jeremias estava sentado ou ele estava deitado, não sabemos como ele estava, mas ele não estava em pé. Então eu entendo aqui, trazendo para nós, do nosso momento aqui, para o nosso mundo, eu entendo o quê? Que Deus não pode usar, Deus não pode fazer, Deus não pode falar com alguém que não esteja em pé. E nós precisamos estar em pé, prontos a fazermos o que o nosso Deus nos manda fazer. Veja bem que Deus não levantou Jeremias. Deus disse para ele: põe-te em pé. Porque este é um processo que nós precisamos fazer. Eu e você, nós temos que fazer. Nós precisamos nos pôr em pé diante do nosso Deus. Veja bem, há um processo para ser feito. Como que eu me coloco de pé diante do meu Deus espiritualmente falando? Eu tenho que buscá-lo. Eu preciso me aproximar mais de Deus. Eu preciso estar mais na presença dele. Eu preciso estar mais em oração, mais em jejum, em consagração, na leitura da palavra. Isto me vai fazer estar em pé diante do meu Deus. Então nós precisamos fazer, nós precisamos cumprir esse processo para nos colocarmos em pé. Muitas pessoas hoje estão assim, tranquilas com a vida espiritual. Comigo tá tudo bem, tá tudo certo, eu vou para a igreja, eu ouço a palavra, eu dou glória a Deus, até louvo de vez em quando, mas aí eu volto para minha casa e a vida segue como se nada tivesse acontecido. Mas o meu Deus, o nosso Deus hoje está nos dizendo: põe-te em pé e eu falarei contigo. Aí quando Jeremias se coloca em pé, o que acontece? Deus fala com ele: agora Jeremias, desce. Desce à casa do oleiro. Então veja bem, estar em pé e agora descer. Descer como? Na oração, na consagração, é descer na presença do Senhor, é na humilhação, é não ser humilhado, mas se humilhar diante de Deus, aos pés do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes nós pecamos, nós fazemos coisas que não se agrada. Então, se você está nesse processo, que você quer que Deus te levante espiritualmente, então você vai começar a orar, a buscar mais a Deus, mas você precisa, antes de tudo, pedir perdão, é descer na humilhação diante de Deus, pedir perdão. Senhor, quantas vezes o Senhor falou comigo e eu não te dei ouvidos? Quantas vezes o teu Espírito falou no meu coração, mas eu não te dei ouvidos? Então desce na humilhação, desce, porque é isso que o Senhor está dizendo para nós hoje. E Jeremias estava ali. Primeiro ele se pôs em pé, depois ele desceu. Aonde que ele desceu? Para a casa do oleiro.
O que é que tinha lá na casa do oleiro? Lá na casa do oleiro tinha barro, na casa do oleiro tinha roda, na casa do oleiro, aleluia, tinha oleiro, tinha mãos do oleiro. Então ali vai Jeremias e desce na casa do oleiro. E quando ele desce ali, o Senhor fala para ele: desce à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Ah, não vai ser aqui não, Jeremias. Não vai ser no teu quarto, não vai ser na tua sala. Não, você vai ter que descer à casa do oleiro. E aí o nosso oleiro aqui simboliza Deus, porque Deus fala para Jeremias: observa. E Jeremias estava ali olhando, observando o que aquele oleiro estava fazendo. Aquele oleiro estava trabalhando na roda. Para quem não sabe, há uma roda. E ali o oleiro, ele trabalha, ele pedala com o seu pé e a roda gira. E ali ele faz o vaso. E ali estava o oleiro trabalhando, fazendo o vaso, fazendo aquele processo, amassando, batendo, né, fazendo e construindo um vaso. Mas acontece que, num determinado momento, aquele vaso, ele se quebra. E quando ele se quebra na mão do oleiro, o oleiro, ele não desistiu, ele não jogou aquele barro fora e pegou outro, não. Ele pegou aquele mesmo barro e ele continuou trabalhando naquele barro. E ele foi fortalecendo aquele barro até que ele se tornou mais maleável. Então o oleiro faz um outro vaso, um vaso mais forte, um vaso mais firme, um vaso que tinha condições de se firmar até o fim, de ser um vaso até o fim. Então é isso que Deus fala com Jeremias. Ah, Jeremias, acaso não posso eu fazer com a casa de Israel como fez este oleiro? Então eu trago para nós hoje o que Deus está falando conosco. Deus está dizendo para nós: olha, não desista, não desista. Você ainda está aqui nas mãos do Senhor. Você ainda está nas minhas mãos. Eu vou fazer de você um vaso novo. Você que muitas vezes está distanciado da presença de Deus. Você que se afastou por algum momento, por algum motivo. O Senhor fala com você. Você é vaso, você é barro. Deus quer fazer de você um vaso novo. Ai, que hoje nós vemos tantas desculpas, nós vemos tantas coisas. Ah, porque esse, porque aquele outro, porque eu fui injustiçado. Ah, porque, irmãos, pelo amor de Deus, todos nós passamos por lutas, por tribulações, e é bíblico. É necessário que o crente passe por momentos de aflições até. Por quê? Porque é o oleiro amassando esse barro, amassando, permitindo, porque não se faz um vaso se ele não for amassado, se ele não for preparado. Vaso fraco quebra, mas o oleiro faz ele de novo, faz ele forte. Está na hora de nos fortalecermos, igreja. Está na hora de nos colocarmos em pé. Está na hora de aprendermos com o nosso Deus essa lição maravilhosa. Você é vaso, você é barro, e Deus quer fazer de você um vaso novo. Não importa mais se este, se aquele, se o da direita, se o da esquerda, se alguém faz ou não faz. O importante é você, o importante é a sua comunhão com Deus, porque a Bíblia nos ensina o quê? Que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta do meu vizinho, não vou dar conta da minha família, eu não vou dar conta de ninguém, eu vou dar conta da minha alma, da minha vida diante do meu Deus. Por isso nós ensinamos, nós falamos, nós orientamos, mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou mais para a igreja por causa do irmão fulano. Irmão, em nome de Jesus, volta para o rebanho, volta para a igreja,
porque aquele que te fez mal dará conta de si mesmo para Deus, e você dará conta de você. Como vai chegar diante de Deus? Como naquele grande dia nós vamos chegar diante do nosso Deus? E como diremos para Ele: ah, Senhor, eu fui aquele vaso fraco que quebrou, mas eu não quis que o Senhor me fizesse um vaso forte. Eu não aceitei mais que as tuas mãos me amassassem. Eu simplesmente saí, pulei da roda. Mas Deus hoje Ele tem essa palavra para mim e para você. Vaso de Deus, permaneça na presença de Deus. Fica na presença de Deus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olha para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Ele sim, a Ele vale a pena servir, amar e adorar ao nosso Jesus, ao nosso Senhor, porque afinal de contas foi Ele que deu a vida na cruz do Calvário por nós. Então só a Ele servir, por amor a Ele, eu prossigo mais um dia. Por amor a Ele, você prossegue mais um dia. Por amor a Ele, nós prosseguimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos. Fica com esta palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele vos fale mais, ele possa encontrar em teu coração o ouvido necessário para entender essa palavra. Porque o coração tem ouvido? Sim, o coração, a alma, a mente, ou que, como queira dizer, como queira falar, mas nós sabemos que temos que dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.